hábitos de vida. Você e eu podemos desenvolver hábitos de vida bons ou ruins. Para você desenvolver hábitos de vida ruins, você não precisa nem se esforçar. O simples fato de você ficar o dia inteiro deitado em casa, você já está desenvolvendo um hábito de vida ruim. Interessante, né? Para você desenvolver um hábito bom, você precisa se esforçar. Por exemplo, para você desenvolver o hábito de se exercitar. Esse é um hábito bom ou ruim? Bom. Mas para você se exercitar, você vai ter que sair do seu conforto, da sua comodidade em casa, né? Tem que se levantar, tem que calçar um tênis. Isso aí dá trabalho demais. E na vida é assim, irmãos. Para você desenvolver hábitos ruins é interessante. Você não precisa fazer quase esforço nenhum. Por exemplo, assistir televisão. É um hábito ruim. Por quê? Porque a televisão, irmãos, ela não agrega nada de valor para você, nem para mim. Se você passar a sua vida todinha assistindo televisão, você não vai sair do canto na sua vida. Para que você saia do canto, para que você saia da posição que você está e para que você cresça, você precisa desligar a televisão. E isso é explicado num livro. Eu não me lembro bem qual é o título do livro. É um livro de Ben Carson. Conta a história de Ben Carson. Não sei se você já ouviu falar sobre Ben Carson. Ele era um filho que foi abandonado pelo pai. Era ele e outro irmão dele, né? E a mãe deles criou eles sozinha, sem o marido, porque o marido foi embora. E a mãe dele, para poder criar eles, ela tinha que fazer tarefas domésticas na casa do povo. Empregada doméstica, entendeu? E criava os filhos com grande dificuldade. Fazendo tarefa doméstica e vindo. Aí disse que um dia a mãe deles foi para a casa de um médico fazer a faxina, né? Aí disse que ela foi fazer a faxina na biblioteca do médico. Aí disse que o médico gostou do trabalho dela. Aí disse que ficou chamando ela toda semana para fazer a faxina lá, na casa dele. E ela foi fazendo a faxina dele, aí ele foi prestando atenção numa coisa. Disse que um médico, muito conceituado esse médico, ganhava muito dinheiro. E uma coisa que tinha na casa do médico era uma televisão. Só que a televisão estava o tempo todo como? Deixa aí com essa daqui, ó. O tempo todo ela estava assim. Aí ela perguntou a ele. Aí disse, por que o senhor nunca liga essa televisão? Ele disse, porque eu estou estudando. Se eu for parar de estudar para assistir televisão, eu não saio do canto. Aí ela foi, na mesma hora ela aprendeu a lição que muitos de nós não aprendemos. Ela disse, olha, lá em casa, assim que eu saio, a televisão está ligada. E quando eu chego, a televisão está ligada. E meus filhos passam o dia todinho com a televisão ligada. Agora eu sei o que eu vou fazer. Disse o que é isso? Doutor, o senhor tem uma biblioteca grande aqui, na sua casa. Gostaria que o senhor me emprestasse alguns livros para eu levar para os meus filhos ler. Eles estão assistindo muita televisão e eu queria que eles lessem mais do que assistissem. Eu disse, pô, não pode levar. Aí então ela levou os livros do médico, colocou lá para os filhos dele estudar e desligou a televisão. Os meninos gostaram ou não? O que vocês acham? Eles não gostaram, irmãos, na hora, mas eles começaram a estudar, mesmo sem querer. Hoje, Ben Carson, ele contou a história dele. Ele disse assim, aquilo que a minha mãe fez conosco foi a melhor coisa que já aconteceu na minha vida. Ela desligou a televisão, me deu o livro para eu estudar. Hoje ele é um dos médicos mais conceituados nos Estados Unidos, Dr. Ben Carson. Ele foi até pré-candidato à presidência dos Estados Unidos. Filho de uma empregada doméstica, sem pai. E que chegou a esse nível porque ele decidiu sair do canto e desenvolver bons hábitos. Entendeu? Bons hábitos. Por que a vida das pessoas ela não sai do canto? Exatamente porque as pessoas estacionam nos maus hábitos. E os maus hábitos eles sempre são mais fáceis de você se acostumar. Existe um hábito terrível que os jovens adquirem hoje, que é o hábito de jogar videogame. É um atraso terrível, videogame.
A não ser que você consiga fazer disso uma profissão. Pode ser que você consiga crescer na vida. Mas se não for isso, o videogame ele vai só lhe atrasar, lhe parar na vida. Porque ele vai fazer duas coisas com você. Além de lhe parar, que é a primeira coisa que ele faz, impedir de crescer, ele vai lhe impedir de aprender o que é útil. De aprender o que é bom realmente na vida. O tempo vai passando, você vai jogando, o tempo vai passando, você vai jogando, daqui a pouco você se torna adulto, você vai perceber que não aprendeu nada de futuro na vida. E é um negócio que vicia, viu? Videogame. Eu já joguei videogame, começava a jogar assim que eu chegava da igreja, quer dizer, assim que terminava o sábado, 6 horas da tarde para 7 horas da noite, eu chegava em casa, aí eu tinha instalado um futebol no computador, começava a jogar às 7 da noite, ia parar sabe que horas? 3:30 da madrugada. Recentemente saiu uma notícia, recentemente, foi há alguns anos já, saiu uma notícia, diz que na Coreia do Sul, diz que pegaram um rapazinho lá que fazia 3 dias que jogava sem parar. Jogando lá sem parar. E comia aqui, tomava um suco aí de novo. 3 dias sem parar. E ele também não prestava muita atenção nem o que estava comendo, não. Quando desligaram, ele disse que ele estava meio doido assim. E você pode prestar atenção que hoje em dia os jogos que os jovens jogam são quase todos jogos de violência. Com espingarda do tamanho do mundo matando o povo. Atirando na cabeça do povo, atirando nos pés. Esses são os jogos que os jovens mais gostam. E eu estava prestando atenção, uma vez eu cheguei na Lan House. Você não vê um jovem sentado num videogame jogando assim, calado não. É jogando e esculhambando. É jogando e chamando palavrão. Você pode prestar atenção. E não é palavrão pequeno não. E ele não sabe muitas vezes que está falando palavrão, porque está com um fone aqui, ó. Não sabe nem quem é que está escutando, nem que está vendo. Isso é uma coisa do diabo, irmão. E o inimigo, ele vai arrastando aí multidões e multidões de jovens nesses maus hábitos, que é o videogame. Sabia? São hábitos dos jovens, mas tem os hábitos dos adultos. Quais são os hábitos dos adultos hoje em dia? WhatsApp. O tempo todinho ali no WhatsApp, dia e noite. É um negócio que vicia, viu? Pensa um negócio que vicia. Se você não tiver cuidado, acontece a mesma coisa com você. Você não sai do campo. Eu sempre gosto de ler. E assim que eu entrei na igreja, me batizei na igreja, aí uma pessoa me trouxe, aqui não tem nenhuma, né? A lição da escola sabatina. Vocês sabem o que é, né? Vocês têm aí. Inclusive agora vai ter aí o projeto Maná, mês que vem, né? Para fazer a assinatura da lição da escola sabatina. É uma lição que você estuda em casa, entendeu? E me deram para ler e eu disse, rapaz, eu não vou ler isso não, que isso dá trabalho. E deixei ali, né? Só que eu fui vindo para a igreja e eu percebi que na igreja o pessoal estava sempre estudando. Eu disse, rapaz, eu vou ter que estudar isso. Aí mesmo sem querer, eu fui lá e comecei a estudar a lição da escola sabatina. E eu fui começando sem querer, entendeu? 1 mês, 2 meses. Em determinado momento eu comecei a perceber que eu comecei a adquirir o hábito de estudar a lição. Determinado dia, quando eu acordava, a primeira coisa que eu lembrava era de estudar a lição. Por quê? Porque com o esforço foi se tornando um hábito. Então é somente dessa maneira, irmãos, que nós podemos adquirir hábitos bons. Se você se habituar a fazer aquilo ali. E hoje em dia, quando eu não estudo a lição, eu sinto na mente. Só olhando, hoje eu não estudei a lição. Eu vou ter que estudar. A mesma coisa é com a Bíblia. Para você ter o hábito de ler a Bíblia, você precisa pegar ela todo dia e estudar, mesmo sem querer. Mesma coisa que você vai para a academia sem querer, assim é o hábito de estudar a Bíblia. E você só vai adquirir vontade com o tempo, com o desenvolvimento, com o crescimento ali. A palavra de Deus, principalmente, é uma coisa que a gente precisa estudar, sabia?
E essas coisas que eu falei para vocês aqui, ó, assistir televisão, jogar videogames, elas tiram o desejo mais ainda de você ler a Bíblia. Porque quando você pega na Bíblia para ler, você não vai ver ali imagem nenhuma. Você não vai ver ali filme nenhum. Você não vai ver ali jogo nenhum. Vai ver só o quê? Letras e mais letras. Letras e mais letras. Para você que está acostumado com aquela cena do videogame, aquela letra é cansativa. Mas é exatamente por isso que o inimigo criou esse jogo, entendeu? Para impedir você de desenvolver os bons hábitos da palavra de Deus. E ele gosta exatamente que você goste dessas coisas. Quanto mais você gostar disso daí, mais longe de Deus você vai ficar. Vendo apenas aquele entretenimento que ele criou. Um entretenimento que só desvia a pessoa de Deus. Ele não desenvolve em você vontade de fazer a vontade de Deus. De vir na igreja. Sabia? Fica jogando e diz, vou lá saber de igreja. As pessoas têm um hábito também de assistir jogos de futebol. Até nós aqui na igreja também, de vez em quando, tem o jogo do Brasil, vamos assistir, né? Mas pode prestar atenção, o hábito de assistir jogo de futebol também, ele diminui a sua vontade de procurar as coisas de Deus. Uma das maiores perdas de tempo que existe é jogo de futebol. Apesar de que muitos de nós gostamos daquela competição, né, daquela torcida, né? Mas se você for parar para refletir, pode parar para refletir o que é que você ganha torcendo por algum time. O que é que você ganha? O que é que você acha? Nada, absolutamente nada, você não ganha nada. A pessoa fica doida ali, pulando, gritando, brigando com os outros, porque o time perdeu ou porque o time vai ganhar. Mas a sua vida não altera em nada se um time ganhar ou se perder. E agora até altera porque as pessoas estão apostando, né? Por isso que elas ficam loucas ali para apostar, para que se o time ganhar, ela ganhar alguma coisa. Mas na grande maioria dos casos, essas apostas vão fazer mudar a vida das pessoas para pior. Por isso que aqui, irmãos, eu quero falar para vocês sobre como nós podemos desenvolver bons hábitos. O principal hábito que eu e você podemos adquirir, irmãos, é o hábito que a mãe de Ben Carson ensinou a ele. É o hábito de ler, de aprender, de estudar. Você pode pensar assim, estudar, ler é muito cansativo, é difícil, dá muito trabalho. Só que eu digo a verdade a vocês, muito mais trabalhoso é a vida de quem não leu. Muito mais cansativo, muito mais pesado é a vida de quem não estudou. Vocês concordam comigo ou não? Não é? Quando você estuda, o pouco que seja, a sua vida melhora. Mas quando você não estuda, porque aquele dá trabalho, sua vida não melhora. Eu sempre ouvi isso. E hoje, como adulto, eu observo a vida e eu fico percebendo a vida das pessoas, como a vida de muitas pessoas é difícil. E eu fico pensando, puxa vida, como é difícil a vida das pessoas que não estudam. E como se torna mais fácil a vida da pessoa quando ela estuda. Quando ela cresce intelectualmente, quando ela cresce profissionalmente. Vocês sabem quanto tempo demora para você aprender um hábito? Foi feito um estudo, é de 30 a 40 dias. Ou seja, se você quiser aprender, adquirir o hábito de se exercitar, você precisa passar no mínimo de 30 a 40 dias na academia para você adquirir aquele hábito. Depois de 40 dias, pronto, você já está com o hábito de se exercitar. Lê a Bíblia. 30 a 40 dias lendo a Bíblia todo dia. Depois de 40 dias, você já está começando a adquirir o hábito de ler a Bíblia. E se você ler a Bíblia hoje, passar 2 dias, não lê, passar uma semana, não lê, depois não lê, aí não tem como você adquirir o hábito. São no mínimo de 30 a 40 dias para você adquirir um hábito. E são quantos dias para você desaprender um hábito? O que você acha? Foi feita também a pesquisa e é de 4 a 7 dias, ou seja, em torno de uma semana para você desaprender um hábito. Você começou bem na academia, passou 40 dias na academia, aprendeu o hábito. Ficou uma semana sem ir, já perdeu o hábito. É interessante, irmãos, a nossa natureza, desde o pecado, ela ficou assim, entendeu? Ela ficou tendenciosa para aquilo que é ruim e ficou sem vontade de fazer aquilo que é bom. Isso é consequência do pecado, que afeta o ser humano. É ruim para nós, né? Mas ao mesmo tempo Jesus nos diz assim,
negue-se a si mesmo. Foi? Ele disse, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É dessa maneira que a gente deve adquirir e desenvolver bons hábitos. O hábito, ele é criado no cérebro através de um processo chamado sinapse. O que é uma sinapse? É quando você faz uma coisa de determinada forma. Por exemplo, todo dia você acorda, pega a escova, bota a pasta, escova os dentes. Você, com determinado tempo, você nem percebe mais que pegou a escova e que pegou a pasta, que escovou os dentes. Nem percebe, porque você está fazendo aquilo de forma de hábito, entendeu? Ou seja, você ao mesmo tempo que você está fazendo aquilo ali, você está conversando com alguém, está atendendo um telefone, está ajeitando um cabelo. A mesma coisa de você aprender a dirigir. Todos aqui ainda vão um dia, tomara, né, que aprendam a dirigir. Você está aprendendo a dirigir, você pega aqui no volante, aí a pessoa diz, olha, pisa na embreagem. Aí você, o olho para a embreagem. Pronto, agora bota a primeira. Aí você, o olho para a marcha, bota a primeira. Pronto, agora olhe para frente. Aí você, olhe para frente. Aí, pronto, agora acelera. Aí você, o olho no freio, no acelerador, né? Senão eu tenho que olhar para frente. Quer dizer, todos os processos para você aprender a dirigir, você fica olhando. Olha na hora que pisa, olha que... Aí você não pode, você tem que olhar só para frente, entendeu? Você tem que fazer todo aquele processo olhando para frente. Mas quando você está aprendendo, você não consegue. Quando a pessoa diz, bota a marcha, você olha logo para a marcha. Mas depois que você aprende, então você faz tudo aquilo. Liga o carro, pisa no freio, pisa na embreagem, passa a marcha, gira o volante, freia, olhando para frente, conversando com as pessoas, esculhambando com outro cara que passa aqui do lado, atendendo um telefone. Porque você cria o hábito com o tempo. Cria o hábito com o tempo. Ali, quando você chega nesse estágio, você criou a sinapse no cérebro, entendeu? Você criou um caminho pelo qual o seu cérebro aprendeu uma coisa. Aquele ali se torna automático. Se torna automático. Automaticamente o seu corpo já faz aquilo ali instantaneamente. Pensando mais sobre como fazer. Então, aí está a importância, irmãos, da coisa. Porque se você cria uma sinapse no cérebro de uma forma errada, então o seu corpo, o seu cérebro, ele vai aprender automaticamente a realizar algo de forma errada. Um exemplo disso é a pornografia. Os jovens estão sempre acessando a internet e vendo pornografia, porque é cheio de pornografia na internet. E ali, quando você acessa a pornografia na internet, o seu cérebro vai criando um caminho para encontrar prazer naquilo. E existem jovens que já estão tão acostumados com aquilo ali, que eles não veem mais graça nenhuma em namorar de forma real com a mulher. Porque o cérebro dele já se acostumou com aquelas imagens, com aqueles vídeos, entendeu? Ele sente muito melhor com aquilo ali do que estando com uma pessoa de verdade. E para você desaprender novamente aquilo, você precisa entrar num estado de abstinência, de quarentena. Tem que passar de 3 meses a 1 ano para que o seu corpo novamente se acostume com o que é correto, com o que é normal. A mesma coisa é a alimentação. Você se acostumar desde pequeno a comer pastel, bolo, entendeu? Refrigerante. Aí chega uma pessoa com um prato cheio de alface, tomate, você olha assim e diz, não, isso eu não quero não. Isso daí eu não quero não. Porque você desenvolveu o hábito de se alimentar de forma errada. E esse hábito aí é bem facinho de você acostumar, porque o que você mais vê no mundo aí é esses alimentos, né? Alimentos impróprios, alimentos gordurosos. Para vocês terem uma ideia, o refrigerante ele foi proibido em escolas públicas aqui. Você ouviu falar sobre isso? Foi proibido. Por quê? Porque ele, além de prejudicar a saúde das crianças, ele atrapalha o ensino. Quando a criança toma refrigerante, o refrigerante tem muito açúcar, o açúcar produz álcool e deixa as crianças meio desconcentradas. O açúcar ele faz isso, entendeu? Ele vai para o cérebro e deixa você desconcentrado, você não fica prestando atenção. O açúcar ele dispersa. O açúcar, em determinada quantidade no organismo, ele produz o álcool. O que é que o álcool
faz com as pessoas? Deixa elas bêbadas. É por isso que foi proibido. Como é que nós podemos desenvolver bons hábitos? Quem sabe me dizer, como é que a gente pode desenvolver bons hábitos? O segredo está em Filipenses 4, verso 8. Primeira passagem bíblica que a gente vai ler aí, Heloísa vai ler aí. Filipenses 4, verso 8. Filipenses 4, verso 8. Tudo que é verdadeiro, tudo, não é assim que diz na sua Bíblia? Tudo que é de boa fama, tudo que é puro, tudo que é bom. Então essas coisas devem ocupar o seu pensamento. Esse versículo, mas ele está dizendo, eu vou traduzir mais ou menos para vocês o seguinte: você está assistindo televisão, está ali uma pessoa matando outra. Então, quando você fica contemplando aquilo, você está ocupando o seu pensamento com coisas que não são boas. Você tem que ocupar o seu pensamento com coisas boas. E isso é um grande desafio para o ser humano, porque o ser humano parece que gosta de coisas ruins. Uma vez teve um acidente aqui no Jatobá. Aí um rapaz correu para olhar e voltou decepcionado, triste. Mas por que ele está triste? Eu pensei que tinha sido alguma coisa, tinha arrancado um braço, mas não foi nada. Pensei que tinha arrancado a cabeça de fulano e não foi nada. Quer dizer, o ser humano é desse jeito. Ele está assistindo o Big Brother ali, ele só gosta daquela hora que tem uma briga, entendeu? Não, é a hora que tem uma festa, é a hora que a mulher está tirando a roupa, ele gosta daquela parte. E é exatamente isso que a Bíblia está dizendo aí, que não deve ocupar o nosso pensamento. Porque o nosso pensamento, Filipenses 4, 8, deve ser coisas puras, tudo que é verdadeiro, tudo que é de boa fama, tudo que é puro. O hábito, você pode pensar assim, não, mas esse hábito aí é uma coisinha simples, é uma besteirinha. É só uma besteirinha aqui, isso aí não vai me afetar em nada não. Mas olha, eu quero que você reflita nisso daqui, que eu vou mostrar para vocês agora, viu? Um hábito que você tem, por exemplo, um hábito alimentar errado. Você tem um hábito errado de se alimentar. Então, o seu alimento errado, ele vai produzir o quê? Pensamentos errados, sabia? Alimentos errados produzem pensamentos errados. Você come alimentos corretos, ele vai produzir pensamentos certos. Existem alimentos que lhe deixam mais excitado, que deixam mais nervoso. Carne, principalmente. Você come muita carne, você fica agitado. Não sei se é com todas as pessoas, né? Mas existe uma grande probabilidade. Então, o seu alimento, ele vai afetar os seus pensamentos. Os seus pensamentos vai refletir as suas ações. Está entendendo? De acordo com o que você pensa, é o que você vai agir. Aí, a maneira que você vai agir vai demonstrar que tipo de hábito você tem. O conjunto dos seus hábitos, ele vai refletir que personalidade você tem. A sua personalidade vai refletir o caráter que você tem. E o seu caráter vai definir o seu destino. O que define o nosso destino é o nosso caráter. Se você é uma pessoa que vai desenvolver um caráter voltado para Deus ou não. E tudo isso começa com coisas simples e pequenas. Que para você pode pensar, não tem importância não, é só um filmezinho que eu estou assistindo aqui, São essas pequenas coisas que vão formando e vão atrapalhando. Quando eu era criança, eu me lembro que havia uma mulher na minha rua que ela tinha o hábito constante de catucar o nariz. Ela catucando o nariz direto. Aí aquilo se tornou um hábito para ela. É uma coisa feia, né? Você ficar catucando o nariz. Você tem coragem de ficar catucando o nariz na frente dos outros? Eu acredito que ninguém tem aqui, né? Mas ela ficava catucando o nariz na frente das pessoas, conversando assim, catucando. Por quê? Porque ela adquiriu um hábito. E ela catucava o nariz e ela não percebia que estava catucando o nariz na frente das pessoas. E a gente ficava olhando para ela assim, ela dedão no nariz para lá e para cá, para lá e para cá, para lá. Aí todo mundo ficava falando dela, né? Ficava falando, essa mulher só vive com o dedo no nariz. Mas ela mesma não percebia que estava fazendo isso. Porque ela
adquiriu aquele hábito e se acostumou. Quando eu era criança também, eu adquiri o hábito ruim que eu adquiri, viu? Foi o hábito de comer sabão. Você já comeu sabão alguma vez? Eu chegava na pia, tava assim, o sabão de lavar os troços, eu danava a unha e comendo. Quando a mãe chegava, tava o sabão cheio de unha, assim, de buraco da unha que eu tinha passado. Não inventa isso não. Eu era criança, eu tinha de 7 para 9 anos, assim. E às vezes eu percebia que as pessoas ficavam falando, aí o que é que eu fazia? Eu pegava um sabonete e corria. Aí ia lá, pô, então da casa não tinha ninguém, ia ficar, ó, mastigando o sabonete. Aí mãe teve que me levar pro médico, já. Levou pro médico, aí o médico fez um exame, era deficiência de potássio no organismo, né? Falta daquela vitamina potássio. Existem algumas crianças que elas, bem pequenininhas, mesmo sem perceber, elas têm o costume de comer a cabeça do fósforo. Você já ouviu falar sobre isso? Ela pega o fósforo e come aquela cabecinha do fósforo. Deficiência de potássio, deficiência de vitamina, deficiência de ferro. Aí o corpo automaticamente procura aquilo. Pois é, exatamente porque ela tem uma deficiência no organismo de nutrientes. Aí o médico foi, me deixou 3 dias internado, me dando soro. Depois de 3 dias eu comecei a me recuperar. Eu comia sabão, eu comia o gelo da geladeira, o gelo da geladeira eu rapava assim, ó. A geladeira tinha um gelo, eu rapava assim. Aí comia o gelo. Aí eu pegava macarrão cru, molhava, aí comia cru também. Verme. Eu era deficiente em nutrientes. Tinha esses hábitos ruins. Não sei se você já ouviu falar sobre uma doença chamada bulimia. Já ouviu falar? O que é bulimia? Bulimia é aquela pessoa que ela quer ser sempre magra, sempre magro, sempre magro, sempre magro, entendeu? A mulher principalmente, né? Dá muito em mulher. Ela quer ser magra, magra, magra. Só que ela tem uma fome grande. Vê uma pessoa tomando um sorvete, sei que é sorvete gostoso aí. Vê uma pessoa comendo lasanha, sei lasanha gostosa aí. Come sorvete, lasanha, só coisa, tudo que ela, chocolate. Ela come, quando enche a barriga, aí a consciência dela dói. Eita, meu Deus, não era para eu ter comido isso, eu não vou ficar mais magra. O que é que ela faz? Empurra o dedo na goela, aí vomita tudo. Vomita tudo aquilo. E elas fazem isso todas as vezes que tem as crises de bulimia, né? É um problema de saúde, bulimia. E é um hábito, entendeu? Que a pessoa adquire. Um hábito prejudicial. Não é? Bulimia. Existe um outro hábito que as pessoas adquirem, chama-se TOC. Já ouviu falar? TOC. Transtorno obsessivo compulsivo. Roberto Carlos tem esse TOC, tem esse transtorno. Transtorno obsessivo compulsivo. E pessoas que estão o tempo todo, ó. É um TOC. É um transtorno obsessivo compulsivo de roer as unhas. E uma pessoa que eu conheci que o hábito dela era assim, o tempo todo. Direto. Aí eu fui olhar a mão da pessoa, tava sangrando, ferindo. Sem parar, ó. Transtorno obsessivo compulsivo. Tem um colega meu, eu me esqueci o nome dele agora, mas ele tem um trauma de maçaneta. Toda vez que ele pegava a maçaneta da porta para abrir, tinha que lavar a mão. E sair. Ele chegava aqui e ficava olhando para a porta assim, e agora? Eu não vou poder sair. Se eu pegar na porta, eu tenho que lavar a mão. Aí tinha que correr. Aí passava o dia todo em lavando as mãos. Pegasse na maçaneta da porta para entrar, entrasse no banheiro, lavando as mãos direto. As mãos já estavam limpas, mas só pelo fato de ter pegado de novo, aí lava a mão de novo. Passa o tempo todo lavando a mão. É o TOC, entendeu?
transtorno obsessivo compulsivo, que é provocado exatamente por esse hábito. Um hábito que é um distúrbio emocional, entendeu? Distúrbio emocional. Eu vi uma história interessante também de uma mulher que ela sofreu muito, porque ela morava no 10º andar do prédio. Aí disse que ela entrou no elevador, aí subiu pro 10º andar. Quando chegou no 10º andar, disse: agora eu tenho que descer. Aí desceu. Aí quando ela desceu, aí disse: não, mas eu moro lá em cima, eu tenho que subir. Aí entrou no elevador e subiu. Quando chegou lá em cima, disse: agora eu tenho que descer. Aí desceu. Quando chegou lá embaixo, ela disse: não, eu moro lá em cima, eu não posso ficar aqui embaixo, porque eu moro lá em cima. Aí disse que ela ficou subindo e descendo, subindo e descendo, subindo e descendo. Aí disse que um vizinho dela percebeu que tem alguma coisa errada, pegou ela pelo braço e puxou. Aí botou ela dentro do apartamento e foi com que ela descansou e sentou. Transtorno obsessivo compulsivo. Se você pensa que isso é estranho, mas isso é muito comum, sabia? Aí no mundo afora. Até Roberto Carlos tem isso. Tem esse problema aí. Roberto Carlos tem muitas músicas que ele gravou em que ele falava no inferno. Tem uma música que ele falava no inferno. Pronto. Ele adquiriu um transtorno que ele não fala mais aquela palavra. Ele só fala outro nome lá, mas não. Algumas músicas dessas mais pesadas ele nem canta mais. Tem um colega meu aqui no Jatobá, Antônio, ele é bem doente ele. Mas ele tem um hábito de toda vez que ele ia para a porta de casa, ele só voltava de ré e pisando no mesmo canto que ele tinha pisado quando foi. Ele pisa até aqui, ó. Aí na hora que ele volta também, ele volta pisando de ré. E você chegava para conversar com ele, Adivan? Você estava para conversar com ele, ele começava a observar seus pés. Aí ele disse: por que você afastou para ler? Eu disse: não, eu afastei isso. Não, porque você não pisou no canto certo, não. Ele ficava percebendo que você... Se você chegava assim, aí você tem que voltar pisando no mesmo canto que foi. Se você não fizesse isso, ele já ficava incomodado. Já um distúrbio, né, neurológico mais adiantado. Outras pessoas, não sei se você já passou por isso, elas têm o hábito de arrancar cabelo branco. Chega no espelho, aí fica olhando aqui, ó. Tum, tum, tum. Só arrancando esse cabelo branco. Então, quando você aprende determinados padrões, dá trabalho para você vencer aquilo ali. Hábitos ruins, irmãos, eles são trabalhosos para você vencer. Hábitos bons, não, você perde eles rapidamente. Então, você precisa cultivar os bons e lutar contra os ruins. Um conjunto de hábitos que você tem vai definir a sua personalidade. E você tem que ter hábitos positivos. E os hábitos que nós temos, geralmente eles se refletem na nossa vida privada, ou seja, na nossa vida particular. É ali que a gente vê os nossos hábitos, que as pessoas percebem os nossos hábitos. Aqui na igreja a gente não demonstra muito. Em determinado ambiente ali particular, reservado, é que você começa a demonstrar que hábitos você tem. E existe também os hábitos coletivos, entendeu? O hábito da sociedade. Por exemplo, na época de Jesus, toda a sociedade ela tinha um hábito de condenar mulheres, de criticar as mulheres. Por exemplo, um homem, ele não podia falar em público com a mulher. Perante a sociedade, aquilo ali era uma coisa ofensiva. Entendeu? Não era um hábito aceitável. Você vai lá no livro de João, você observa que Jesus parou junto ao poço e ele conversou com a mulher samaritana. Ele disse que quando os discípulos chegaram, se espantaram. Viram Jesus conversando com a mulher samaritana. Isso, conversando com a mulher. Quer dizer, Jesus ali estava desafiando um hábito social, entendeu? Um paradigma social. Os hábitos da sociedade são chamados paradigmas. Na época de Jesus havia um paradigma muito forte, que era a vinda do Messias. O Messias vem para destruir os romanos, restituir o reino a Israel. Era um hábito coletivo, todo mundo pensava dessa forma. E hoje em dia, o hábito das pessoas é interpretar a Bíblia da seguinte forma: não, a lei foi abolida, né? Hoje em dia nós devemos guardar o domingo porque é a memória da ressurreição de Cristo. E todas as religiões transmitem esse paradigma para os seus súditos.
E assim como Jesus combateu aquele paradigma de não poder falar com as mulheres, nós também devemos lutar contra os paradigmas errados que a sociedade aí, que as igrejas, as próprias igrejas ensinam, né? Para concluir, nós vamos ler aí Colossenses 3, verso 1. Colossenses é logo depois aí de Filipenses. Colossenses 3, verso 1. Diz assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai o quê? As coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Tem outra passagem que Paulo fala assim, diz que aquilo que a gente vê é passageiro e aquilo que a gente não vê é eterno. Isso por isso que a gente deve pensar nas coisas do alto, não nas coisas que estão aqui na terra. Você fica vendo as coisas aqui da terra e você fica pensando nelas, mas elas só estimulam maus hábitos. Mesma coisa que ele falou em Filipenses: tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, tudo que é santo, tudo que é de boa fama, seja isso que esteja ocupando o seu pensamento. Eu e você precisamos lutar com isso, irmãos, para que a gente venha desenvolver isso. O desejo de Deus é que você adquira bons hábitos, hábito de orar, o hábito de ler, o hábito de estudar a Bíblia, o hábito de pregar, o hábito de ajudar o próximo. São coisas que vão lhe desenvolver. E para que você desenvolva esses hábitos, você precisa se esforçar, você precisa lutar, você precisa negar a si mesmo. Essa é a mensagem que eu transmito para vocês nessa noite. Que Deus nos abençoe e nos ajude a sermos assim, pessoas que têm bons hábitos. Amém? Amém.